Opa, beleza, pessoal? Vem cá, você já teve uma ideia incrível assim para um app que vai render uma boa grana? E já eu tudo sobre monetização, anúncio, marketing digital e agora vai criar aquele app matador? Desculpa te desanimar, mas tem uma grande chance desse app fracassar. E eu posso explicar o porquê. Posso falar? Fala, Neto! Antes da gente começar, bom, primeiro, né, tô aqui num cenário meio improvisado aqui, tô viajando, acabei esquecendo minha câmera, meu microfone, tô usando então tudo do laptop mesmo, mas o que importa é ter conteúdo essa semana para não deixar faltar na semana, né? Então aproveita e me ajuda a produzir mais conteúdo, ajuda o canal a crescer, assina aqui o canal, se você está ouvindo o podcast, assine o podcast no Spotify, no Google, no Apple, onde quer que você assine, onde você assista. E se você puder nos apoiar, tem o apoia.se/falaneto, onde você pode escolher planos ali a partir de R$ 1 por mês, a gente contratar editor, melhorar o design do site e várias coisas que eu tô querendo fazer, mais conteúdo aí, tá? Enfim, sua ajuda é muito valorosa para nós. Eu vou começar dando uma notícia ruim para vocês. A sua ideia, ela não vale nada, não importa a sua ideia, sabe? Uma ideia ruim mais implementação é maior, é muito melhor do que uma ideia fantástica sem implementação. Ideias não levam dinheiro, ideias não trazem clientes ou usuários para o seu app. Ideias sem implementação não são nada, são só ideias. E sabe como que eu descobri isso? E mais ou menos lá por volta de 2010 eu tinha saído da Movile para montar a minha própria empresa, né? Que eu queria desenvolver aplicativo e tudo mais. E aí eu na procura tal para assim, não, eu quero criar um produto essa empresa, quero criar um produto, quero criar um app matador, alguma coisa assim. Eu enviei e-mail para algumas pessoas de confiança, uma delas o Alexandre Gomes, da comunidade Java, que trabalhou com um monte de empresas em Brasília e tal. E descrevi lá detalhadamente cada ideia, como que eu pensava em ganhar, como eu achava que aquilo era super, né, diferente. E ele falava assim, olha, deixa eu te falar que não importa a ideia que você escolha. Tanto faz a ideia que você escolha. O que só vai te dizer que vale a pena é se você realmente escolher uma dessas, gastar uma certa energia e investir nessa ideia, para que ela então deixe de ser só uma ideia, né? É meio louco pensar nisso, né? Você fala assim, nossa, mas eu tenho aqui um caderninho que eu anoto as minhas ideias, eu fico vendo. Cara, olha só, eu tive tantas ideias boas, assim, sabe? Um outro caso, pessoal, uma outra anedota, né? Minha namorada, hoje minha esposa, morava em Santos, em 2008, mais ou menos 2007. E aí eu ia muito. Eu estava trabalhando em São Paulo, pegava o carro pegava o ônibus até São Paulo e de lá eu pegava táxi algumas vezes. E eu ficava vendo o taxista anotando aquilo naquele papelzinho, as corridas dele, via os caras passando rádio, eu comecei a perguntar quanto. Enfim, eu montei uma apresentação, fui conversar com a empresa deles para fazer um aplicativo e gerenciar toda a parte de táxi por aplicativos, tá? Não tinha nem iPhone, né? Vamos lembrar que a iPhone foi lançado em 2007, o primeiro Android saiu em 2008, né? E eu já estava pensando nos aplicativos e tal. E os caras se animaram, mas eu não investi. Ou seja, eu podia, né, ter fundado a 99 Táxi, a Easy Táxi, mas eu não fiz nada. Então, assim, a ideia é boa, é ótima, né? A 99 virou um unicórnio, mas eu não fiz nada. E aí a ideia não rendeu nada. Entendeu? Então, assim, a sua ideia não importa, tá? O que importa é como você vai executar essa ideia. E olha, e aí quando eu falo que não importa mesmo, inclusive não importa o problema que você quer resolver. Estranho, né? Mas sabia que tem vários apps que a gente fala aí que são apps de nicho, que tem um grande número de download, ou eles ganham muito dinheiro com anúncio, por exemplo? Bíblia. Já viu apps de Bíblia? Dá uma procurada aí na Play Store, até na Apple Store, e vê o tanto de download que alguns apps de Bíblia têm.
Óbvio que eu não posso citar números aqui e tal, mas eu já tive conversas com pessoas que têm esses apps que são bem toscos, para falar a verdade, assim, comparado com apps super rebuscados. Mas a pessoa faz uma boa grana, boa grana. Eu falo para mais de 15, 20 mil reais por mês com assinatura, ou anúncio, ou coisa assim, com Bíblia, por exemplo. Tá? Controle de tarefas. Quantos apps vocês conhecem de to-do list, não sei o que? Cara, e tem mercado para todo mundo. São nichos de mercado. Um pode ser mais voltado para o Kanban, outro mais voltado para o Agile, outro mais voltado só para tarefa mesmo, outro para compartilhamento. Se for pensar Evernote, né? Hoje está meio na decadência lá, mas ela criou em volta de um sistema de notas, de lista. E até um interessante, que é alarme para remédio. Sabia que tem apps que tem patrocínio, assinatura com um monte de features e tem uma boa base de usuários? Então, assim, você pode ter uma ideia que de repente nem é aquela ideia magnífica, nem é aquela coisa que vai te fazer talvez ganhar milhões de reais, mas é o que a gente chama de lifestyle apps, né? Que vai te garantir um estilo de vida, vai te garantir talvez aí o leitinho da criança, te garantir o pão de cada dia, mas não vai ser aquele estrondo, mas você pode depois compor no seu portfólio, pegar experiência com isso, né? E aí, o que acontece? Então, você tem que, como eu falei, tem vários nichos, né? Você enxerga um problema, tá? Ou alguém te apresenta um problema. Então vem aquele cara, vem cá, pô, tô com uma ideia aqui, vamos desenvolver isso aqui. Você tem que falar assim, peraí, calma lá, vamos lá. Primeiro, o que de fato é o problema? Porque às vezes nós temos uma visão de um certo problema e aquele problema não é que a gente tem aquele problema, a gente viu alguém reclamando, a gente viu pessoas sofrendo com aquilo e nós tiramos uma conclusão de que sabemos qual é o problema. Será que você sabe mesmo o que você está tentando resolver? Às vezes a gente não sabe. E aí vem para o seguinte, tem que entender o que as pessoas, ainda mais se não for um problema que você resolve, que você tem que entender o que as pessoas estão esperando para que você resolva aquele problema, sabe? Ou pelo menos qual que é o cenário ideal de entrega. Isso pode ser de várias maneiras, por exemplo, assim, Uber, né? Vamos pegar o caso do Uber. Eu sei de pessoas, acho que eu também já fiz isso, talvez vocês já tenham feito isso. Antes de existir o Uber Bag, entrega, vai falar que você nunca pegou um Uber, mandou ele no lugar para retirar alguma coisa para você e te entregar, ou levar para uma pessoa, né? E aquilo era uma coisa que talvez a Uber, quando foi criada, não estava querendo resolver esse problema, mas ela viu então uma nova forma de que as pessoas estavam utilizando o serviço dela. Então, você tem que entender o que as pessoas esperam do seu serviço, do seu produto, do seu app e como que essas pessoas querem algo entregue para elas. Isso vai fazer uma diferença enorme de como você entrega as features, né, as funcionalidades do seu produto. E assim, e como quem tem esse problema vai achar o seu app? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre essa parte de achar o app, mas assim, tem veículos específicos de divulgação, tem eventos, tem sites grandes, tem grupos de Facebook, ou você pode pôr isso em lojas físicas, não sei, sabe? E aí isso vai te levar até inclusive a pensar o seguinte, isso é realmente um problema? De repente é uma coisinha que você realmente pode fazer com o app. Mas aquilo de repente não é uma coisa que vai fazer as pessoas consumirem, assinarem, baixarem, pagarem por aquilo que você está oferecendo. Claro, pessoal, eu estou falando de apps que têm o objetivo de ganhar dinheiro. Se você está fazendo por fazer, por brincadeira, para aprender, puta, desencana. Até pode parar de assistir aqui, não, tô brincando, assiste aí, mas assim, desencana disso agora, tá? O ponto é, você tem que entender se você está realmente resolvendo um problema, sabe? Aquilo ali é só uma dor, é só uma coisa que você acha que é um problema, ou é um problema que de repente você usando um app talvez não é a melhor forma de resolver aquele problema? De repente não é, né? Nem todo mundo precisa de um app, nem todo problema precisa de um app, tá? E aí tudo bem. Você vai, ok, não, né? Eu acho que é um problema, eu entendo disso, eu sofro disso, eu sou casado, irmão da família de alguém que sofre com isso. Primeira coisa, tente validar a sua ideia, tá? O validar pode ser, por exemplo, você ter cobaias, né? Pessoas que de fato sofrem com esse problema e aí vão usar esse app. Isso é muito importante, né?
Cálculo de custo. Então entenda quanto tempo você vai gastar para desenvolver, de manutenção, de cloud, né? Se você tiver servidores, quanto que você vai consumir de banda, quanto isso vai te consumir de tempo de manutenção para você fazer update, responder pergunta, fazer processamento. Pense em tudo isso. Porque depois você faz um produto e aí você oferece por 99 centavos de real. Só que aí o seu custo para aquele usuário pegar aquele dado todos os dias, ele está custando R$2. Você está perdendo basicamente outro R$1. Você está pagando para ter um usuário. Olha só que louco, né? Então, assim, tem que fazer o cálculo, sabe, gente? Não é só você... eu acho que esse é o preço no chutômetro. Entendeu? Então, faça o negócio direitinho, assim, né? E entenda como que você vai atingir a massa crítica. A massa crítica é uma palavra muito comum aí no mundo de startups, né? Que é o seguinte, é aquele número de usuários que vai tornar o seu app, que vai bombar o seu app, tá? Isso pode ser variável de acordo com o mercado, com o nicho, com o tipo do app, de várias coisas. Mas é importante você identificar como gerar essa massa crítica. Isso é muito importante, tá bom? E claro, por favor, pelo amor dos meus filhinhos, né? Como diria o narrador lá, use o seu app. Gente, eu tô cansado às vezes de fazer review de app, né? Que a gente faz lá pro Google e tal. E tem uma galera que parece que simplesmente não usa o app. Você vai usar uma feature, uma funcionalidade. É ruim de usar, é difícil, dá um pau, dá um bug. Porra, app com bug hoje em dia não dá mais para ser aceito, porque isso vai... a pessoa vai desinstalar, ela vai procurar um concorrente. Então, use o seu app, seja um usuário do seu app. Tente entender, no dia a dia, nas diversas situações, use o seu app. E assim, eu falei, e não se ofenda com isso, mas provavelmente essa sua grande ideia, ela vai falhar. Esse seu app vai falhar, sabe? Um erro comum é o pessoal se apaixonar pela ideia e esquecer da implementação, da execução da ideia, sabe? E nada demais se você chegar no momento e você pivotar, né? Também outra palavrinha aí do startupismo aí, que é você mudar o modelo, você mudar o projeto, não tem problema. Não se apaixone pela ideia, se apaixone pelo que você quer resolver, tá? Se apaixone como você vai entregar, pela entrega, tá? E aí um fator que vai pesar muito em questão de sucesso ou fracasso, pessoal, é a concorrência de apps. Hoje, de acordo com alguns sites, o Google não tem um número oficial, e alguns sites, AppN e outros sites têm uns números. Por exemplo, assim, de acordo com o AppN e outros sites, são mais de 2.800.000 apps Android disponíveis na Play Store. Você ouviu bem? São quase 3 milhões de apps. Isso acontece a cada mês, em média, tem 30 mil novas apps chegando ao mercado. Não estou falando de update, não, estou falando de novas apps. O Google ele vem fazendo um processo de qualidade, que algumas apps são removidas, tal, mas assim, em média, por mês, são 30 mil novos apps. Tá? E aí, 17% desses apps são de baixa qualidade. São esses apps que são excluídos, são removidos e tudo mais. E assim, dentre esses quase 3 milhões de apps, você acha que a sua ideia realmente é inédita? E tem problema essa ideia ser inédita? Quer dizer, não ser inédita? Nenhum problema. O Google, quando surgiu, não era inédito, sabe? O Facebook, quando surgiu, não era inédito, né? O que importou foi a execução dessas ferramentas, desses sistemas. Então, assim, a concorrência, sim, vai ser um fator muito decisivo no sucesso ou falha do seu app. Então você tem que entender o seu ecossistema, você tem que se preparar para essa competição para que você consiga se destacar no meio disso. E aí, o que a gente pode pensar em questão de alcançar mais pessoas? Bom, outra notícia ruim, né? Tá cheio de notícia ruim aqui, mas assim, não é que não são notícias ruins, são erros comuns, tá? Divulgação orgânica não vai ser suficiente. Não acha que só você colocando no seu Twitter, no grupo do Facebook, o pessoal da firma lá compartilhando. Olha, você pode até gerar uma base de alguns usuários que vão gostar, que vão ser super ativos, mas isso não vai adiantar. Isso não vai escalar, né?
Então, você vai precisar investir em marketing, que a gente chama de... Eu não sei a palavra muito no termo em português, que fique mais bonitinho, mas seria o que eu falo em inglês de awareness, né? Que é as pessoas saberem que o seu app existe. Tá? Quando você pensa em comida, que app que você pensa? Deve pensar o iFood, deve pensar o Uber Eats, deve pensar algum outro tipo. Quando você pensa num app de compra, você pensa no Mercado Livre, você pensa no eBay. Então assim, você tem esses apps que as pessoas sabem que ele existe. Como que você faz o seu app que ele seja lembrado? Através de marketing. E marketing inclui anúncio, campanhas, tá? Trazer tráfego e conversão para o seu app. Então tem lugares que você consegue comprar o tráfego, né? Não estou falando para você comprar like, não. Estou falando tráfego é assim, você vai fazer campanhas nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e tudo mais, e as pessoas vão ver seu app. Tenho certeza que talvez você aí tenha algum joguinho, algum app que tem as propagandas que você cai lá e acaba instalando. É nessa ideia. Você vai ter que comprar esse tráfego, porque as pessoas não vão simplesmente dizer, nossa, eu vou procurar pela app do Neto aqui. Não vai. Então você tem que se fazer ser percebido. Isso é muito importante. Outra coisa que também é um fator muito decisivo é a falta de engajamento. Sabe, eu não tenho números exatos aqui, mas vamos pegar o que eu e o que você fazemos aí. Quantos apps vocês baixam, usam uma ou duas, ou às vezes nem baixa e nem usa? Quantos apps? Tenho certeza que você tem algum para me falar aí. Eu faço isso, já fiz isso. Então, assim, isso pode ser ruim para quem depende de anúncio, por exemplo. Se depende de impressão de anúncios, de que o usuário interaja com o anúncio, vai ser um faturamento baixo. Então, você tem que fazer esse usuário se engajar com o seu app, né? E aí ele tem que sentir falta do seu app, seja pelo conteúdo, tá? Aí é um pouco mais trabalho de gerar conteúdo, tudo mais, mas pode ser um serviço que você ofereça, por exemplo, um app que era super legal e que eu usava muito e tinha lá uma forma de contribuir, era o Moambator, até o Lúcio que desenvolveu uma época lá, que eu comprava bastante coisa da China para fazer cerveja, e esse app me rastreava todas as partes de... Cara, eu sentia falta desse serviço porque não tinha nenhum outro serviço que fazia isso. Então eu contribuía voluntariamente para o app. Ou você prevê as necessidades do usuário, sabe? Aqueles apps que percebe que, sem ser irritante, tá? Mas percebe que o usuário quer alguma coisa e vai oferecendo e vai estar sempre ali, de certa forma, dentro das policies, mas na notificação, no momento exato, o usuário vai, opa, beleza, eu quero usar esse app, eu quero pagar por esse app. Isso é muito importante, porque se a pessoa cria essa identificação, cria esse hábito de usar o app, cara, aí sim vai ser sucesso o seu app. E pode ser que comece devagarzinho, mas se as pessoas se engajarem, vai ser sucesso. Outra coisa que eu deixei por último desses fatores aí, mas que para mim talvez seja o mais importante, que ele talvez seja a base de todo o restante. Faça app de qualidade. Eu falo isso, eu dei durante vários anos uma palestra chamada assim, criando apps de alta qualidade. Inclusive, eu acho que vou fazer uma série de episódios sobre isso, ou um vídeo, não sei, porque eu acho que tenho que voltar a falar um pouco disso. Que era dicas para fazer apps de alta qualidade, tá? Porque hoje em dia, mais uma vez, são quase 3 milhões de apps meia boca, não rola mais, as pessoas não querem mais. Você aí, você gosta de um app que é meia boca, que o ícone é zoado, você não quer. E por que seus usuários vão querer? Não é verdade? Então, assim, o ambiente é competitivo. Mais uma vez, quase 3 milhões de apps, 30 mil apps novas por mês. É muita coisa, tá? E aí, UI e UX, né, são fatores decisivos, pessoal. Invista em fazer estudo, design sprint, protótipo, sabe? Ter um designer, uma designer trabalhando com você, sabe? Você investe em tanta coisa, não compra um teclado mecânico, uma cadeira legal, o seu computador é foda. Por que você não investe na qualidade visual, né? E claro, talvez chame essa pessoa para ser uma parceira sua, mas pelo amor de Deus, né, gente? Não vai fazer aquelas propostas tipo, não, você faz a tela e eu te dou 10% se vender alguma coisa. Não, você gostaria que eu falasse para você, não, desenvolve para mim um sisteminha aqui, se o pessoal assinar um sisteminha eu te pago 10%. Se você não gosta que faça com você, não faça com os outros, não é verdade? Invista.
E o app tem que ser agradável visualmente e fácil de usar. Você já viu manual para jogar Angry Birds? Não tem, né? Por quê? Porque é fácil de usar. E não é legal o ambiente, a musiquinha. Ah, Neto, mas é jogo. App também é assim. App, sabe, tem que ter um visual que não canse a mente do usuário, seja fácil, não precisa ficar explicando. Cara, quando eu vejo um app com muito tutorial, eu já fico assim... Você tem que explicar, é que nem piada. App é que nem piada. Se você tem que explicar, é porque não tá bom. Entendeu? Então, assim, tome cuidado com isso. E aí, paralelo ao design, tem questão de performance. Pelo amor de Deus, gente, app travando, que não trata direito o erro, fica estourando erro na cara do usuário, não sabe lidar com navegação offline. Nós estamos no Brasil, e tem assim, fora Brasil, tem Índia, Indonésia, México, onde conexão tem lugar de conexão 2G. Tem um mercado enorme na África vindo agora, que o pessoal tem 2G em muitas regiões. Você vai fazer apps que não saibam lidar com offline? Ah, Neto, mas meu app depende exclusivamente de online. Ok, então esse é o seu caso. Mas assim, se você tem uma forma de... Lembra do engajamento? De manter o usuário engajado mesmo no offline, pode ter certeza que isso vai ser um fator de performance, de qualidade. Então trate cache, sabe? Não deixe estourar aqueles erros. A gente adora fazer isso, né, pessoal? Tal coisa, erro ao enviar tal coisa. Sabe, coloca uma mensagem amigável. Olha, parece que a rede está um pouco lenta, iremos tentar novamente mais tarde. Olha, fique calmo, salvamos isso. Trabalhe a sua interface e a sua comunicação, junto, claro, com a performance, né? E aí, muito cuidado de implementar suas listas, o jeito que você faz a tela, para você não se tornar um sanguessuga de bateria. Quem aí não tem problema com bateria? Né? Quem não vive com um power bank na mochila, na bolsa, para carregar quando precisa? E aí, se você vai lá e vê aquele app que está drenando sua bateria, você vai tirar esse app de lá. Você vai desinstalar esse app, e esse app pode ser o seu. E, por favor, teste, teste, teste. E teste. E teste de novo. E continue testando. Gente, não é... Você tem um carro, ou você tem, sei lá, você tem uma TV. Você aceitaria um comportamento que nem muitos apps? Ah, tem hora que funciona, tem hora que você aperta um botão não faz nada, mas tem hora que você aperta um botão faz duas coisas. Você aceitaria um carro que você entra, liga, ele anda um pouco, para, você tem que entrar e sair e ligar de novo o carro? Por que você vai aceitar isso no seu app? Por que as pessoas têm que aceitar isso no seu app? Então, teste, veja os edge cases, né, os casos de fronteira, faça tudo o que for preciso para ter certeza que seu app tem uma experiência fluida na utilização. Beleza? Pessoal, é claro que nem todo app vai ser um fracasso. Minha ideia aqui era provocar um pouco você, e aí eu apontei os erros mais comuns, sabe? Eu queria deixar seu cérebro aí meio naquela ideia de tipo... E aí, como assim meu app vai ser um fracasso? Quem que é esse cara? O que o Neto tá falando? Mas são os erros mais comuns que levam a maioria dos apps a não atingir o sucesso. Então, mais uma vez, pessoal, valide a ideia sem se apaixonar e você vai ter que investir. Você vai ter que investir em design, você vai ter que investir em marketing, você vai ter que investir em testes. Ache parceiros, pessoas que querem trabalhar com você, seja claro, transparente. Se você quer desenvolver um protótipo para levar depois para um investidor, quer fazer uma sugestão interna na sua empresa onde você trabalha, sabe? Existe intraempreendedorismo. Então, assim, isso é muito importante. E depois que você publicou, né, que seja um MVP, uma versão para provar conceito, fica atento aos comentários e os feedbacks dos usuários. Lembra que eu falei que do Uber tinha lá aquela questão do bag, não sei o que lá? Fica lá, de repente vem ótimas dicas lá nos comentários. Você pode responder, pedir mais detalhe e tudo mais. E claro, pense em otimização. Mas não esqueça de fazer a evolução. Então assim, você tem features que você quer melhorar, mas também você tem que criar coisas novas para atrair e deixar as pessoas no ciclo de utilização. E aí você usa seu app para entender onde são os pontos que você pode melhorar, onde são os pontos que você pode criar coisas novas, onde você pode até agregar outros serviços, tá? Então, assim, tente enxergar tudo como um serviço que você está oferecendo. E tente imaginar que tipo de qualidade de serviço que você quer receber. Isso é que o seu usuário tem que receber. Senão, ninguém vai baixar seu app e seu app vai ser um fracasso.
Desculpa se eu te desmotivei ou assustei a criar o seu app. Mas assim, vamos lá, a gente tem que ser realista, entender o ecossistema e aí agir da forma correta. Afinal, como eu falei, são quase 3 milhões de apps disponíveis aí. Então, você não tem que fazer uma coisa na correria, na louca, sabe? E isso não quer dizer, pessoal, que você tem que ser lento. Você não pode usar metodologias ágeis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A metodologia ágil ela encaixa muito bem em alguns casos onde você faz ciclos curtos. Você cria uma feature, investe naquela feature, sabe? Lança seu produto redondo e vai crescendo. Nenhum app nasce super app. Ele vai nascendo e vão tendo as features adicionadas, tá? E o sucesso depende de como você pretende trabalhar esse app e como vai trabalhar o desenvolvimento do produto. Não basta só pensar na feature, você vai ter que pensar como aquilo como um produto. Se você não manja de produto, chama alguém para ser um consultor só de produto, um conselheiro, alguma coisa assim. E aí, pessoal, eu tô falando isso de ter ideias, eu não tô nem falando de quando você vai fazer freela ou de você não sei lá, eu tô falando assim de quando você tá motivado a criar um app, quando você tem uma ideia na sua empresa ou fora, se divirta. Sabe, tenha prazer programando, isso é muito legal, isso vai tornar o seu processo mais produtivo e vai te deixar realmente apaixonado e tornar aquilo um diferencial. Porque você vai assim, não, eu quero resolver esse problema e eu sei como eu vou resolver esse problema. Eu sei melhor que todo mundo a resolver esse problema. Então, faça isso, sabe? Se divirta acima de tudo. Seja realista, olha, analise o mercado, veja quanto você pode investir. Se você não pode investir, quais são os planos alternativos de marketing digital, como que a gente pode alcançar parceria com outros apps, enfim, seja realista. Essa acho que é a minha maior mensagem, tá? E se divirta no processo, tá? E eu te assustei? Te deixei desmotivado? Ou tem algum fator que eu falei aqui, ou que eu não falei aqui, que você acha que pode ajudar o app não ser um fracasso? O que você me diz? Deixa aí seu comentário no podcast, falaneto.com, ou vem aqui no YouTube. Eu estou respondendo assim que eu posso, a maioria dos comentários. Se inscreve no canal, divulga esse vídeo para seus amigos, pessoal de produto, talvez que não é tão técnico que nem talvez você seja. Vamos ajudar esse vídeo, esse podcast a atingir mais pessoas, tá bom? Avalie nas plataformas, dê o seu like, isso ajuda muito o vídeo ganhar visibilidade aqui no YouTube, sabe? Então dê o seu like, dê um comentário, isso é bem legal. E também manda lá no @netomarim ou no contato @netomarim.dev. Beleza? Até a próxima. Abraços.